E hoje teremos mais um unboxing no canal. 1, 2, 3, let's go! Fala, amor inscritos e ainda não inscritos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje eu vou fazer o unboxing do Redmi Note 13. Lembrando que eu vou deixar um link para vocês na descrição desse vídeo, caso vocês queiram um lindão desse também. Nós temos aqui um Redmi Note 13 Ocean Sunset de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. Lembrando que tem outras cores e também tem a versão dele em 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Mas o Ocean Sunset roubou meu coração. Vamos ver o que temos aqui. Tem a chavinha ejetora para o slot do chip. Alguns manuais. E uma capinha. Que, como eu disse no outro unboxing, a Xiaomi agora está mandando capinha preta ao invés de transparente. É um preto meio fosco. Quase um grafite. Essa aqui é melhor que a do outro, gostei. E ainda vem aqui com proteção de câmera. Aqui tem o celular, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui temos o carregador de 33 watts e o cabo USB-C de um lado. Só. Ele tem Super Clear 108 megapixels triple câmera, 120 Hz, AMOLED display, tela com bordas mais finas, Secure In-Screen Fingerprint Sensor, que é o sensor de digital na tela, que eu gosto bastante, o Redmi Note 11 aqui do lado, e processador Snapdragon, e um carregamento rápido de 33 watts com 5.000 mAh de bateria. E vamos ver essa gracinha. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. A traseira dele é holográfica, é linda. É de plástico, mas ele tem um acabamento super fino, que também é plástico, mas parece um metal. Ele tem 3 câmeras, a principal, a ultra-wide e a macro, e esse flash aqui, esse novo design do Redmi Note está muito parecido com o design do Poco, tirando aquela parte preta aqui, mas é um acabamento muito fino, muito bonito mesmo. Aqui na parte de cima a gente tem um microfone, o infravermelho, que como eu falei no outro unboxing, é uma coisa que eu adoro na Xiaomi, que você pode controlar sua televisão, ar-condicionado, enfim, é muito bom isso. A saída de som e a entrada P2 para fone de ouvido. Porque hoje em dia muitos telefones estão vindo com conexão Bluetooth para fone de ouvido. Esse aqui não, você pode usar o seu fone de ouvido convencional com a entrada P2. Nessa lateral tem nada. Aqui embaixo a gente tem o slot do chip, USB para carregamento, outro microfone e outra saída de áudio, ou seja, ele é estéreo. E aqui nessa lateral a gente tem o botão liga e desliga e o botão de volume. Vamos ver aqui o slot do chip. Ele tem espaço para o SIM e ele é híbrido. Você pode escolher colocar um segundo número de telefone, um segundo chip da mesma operadora ou de uma operadora diferente, ou um cartão de memória. E ele tem certificação IP54
que protege de eventuais gotículas, vamos colocar assim. Tirei uma foto, estava chuviscando, dei uma molhadinha, fui ali, sequei rapidinho, beleza. Não pode mergulhar, não pode colocar muita água, é assim, muito básica. Não chega nem a ser resistente à água. E aí já sabe, encaixou, dá aquela apertadinha para vedar. Ele é leve, eu não sei exatamente quanto ele pesa, mas eu vou procurar as especificações e eu deixo aqui passando na tela para vocês, mas eu gostei. É grandinho, não é muito grande, mas tem um tamanho ideal. E essa traseira maravilhosa, né? Mas vamos ao que interessa, vamos ligar essa gracinha. Vou fazer as primeiras configurações e já volto para mostrar para vocês. Tela de 6.67 polegadas com bordas finas, resolução Full HD+, vidro com proteção Gorilla Glass 3, tecnologia AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e o brilho chega a 1800 nits, fazendo com que essa tela fique mais clara quando exposta ao sol. E o som dele é ótimo. J.K. Rowling morava em Edimburgo no período em que escreveu os livros da saga Harry Potter e se inspirou em alguns lugares dessa cidade. Ele tem um som estéreo muito bom e bem alto. E aí você aproveita que vai testar o som do seu novo celular e já se inscreve aqui no meu canal de viagens para ajudar a amiga. Digital cadastrada, vamos testar. Com essa película tá bem rápido. Aliás, outra coisa maravilhosa da Xiaomi, que além de ter infravermelho, além de mandar capinha, também já manda o celular com película. Eu não sei, vocês não vão conseguir ver, mas tem uma películazinha aqui bem fina. Não é a melhor película do mundo, mas é aquela película que vai proteger até você comprar uma outra melhor. E para nossa tristeza, sim, ele vem com fundo cinza. Aquele fundo cinza que a gente não aguenta mais. Disseram, o fundo cinza vem em aparelhos low RAM. Desculpa, esse aqui tem 8 GB de RAM, não é low RAM, tá? Ou seja, acho que a Xiaomi decidiu que todo Redmi Note vai ter esse fundo cinza e que se você quiser ter um fundinho ali com um blur, você que compra o mais caro. Acredito que o Pro Plus não tenha fundo cinza, mas também não tenho certeza. Se você tiver um Pro ou um Pro Plus, deixa aqui nos comentários se vem ou não com fundo cinza. Ele veio com a MIUI 14, mas já estou pensando em atualizar para HyperOS e Android 13, com patch de segurança de 1º de janeiro de 2024, mas aí a gente vai fazer uma atualizaçãozinha e depois eu mostro para vocês, após a atualização, o que mudou. Como eu já disse, ele tem 8 GB de RAM, mais 4 GB de memória RAM virtual, que é aquela memória que ele pede emprestada do armazenamento para funcionar como uma pseudo-memória RAM. MIUI global, com terminação MIXM. Se você gosta de fazer pagamento por aproximação, esse não é o seu aparelho, porque ele não tem o NFC. Ele tem a câmera principal, zoom de 2 vezes, e de 3 vezes. A partir daí já começa a perder qualidade. Tem a câmera ultra-wide de 8 megapixels e aqui tem uma opção para tirar foto com 108 megapixels. E também tem a câmera macro de 2 megapixels, que você tem que aproximar bem para pegar os detalhes do objeto. E tem uma câmera frontal de 16 megapixels. Filma em Full HD com 30 fps. Eu vou tirar umas fotos para deixar passando aqui para vocês. Não é um teste de câmeras, é só para vocês terem uma noção de como ficam as fotos tiradas com ele.
Bom, como eu acabei de abrir aqui a embalagem com vocês, ainda não mexi no aparelho direito, ainda não sei se é bom, vou comparar com o Redmi Note 11, vou ver se realmente ele teve alguma melhora, já que eu não curti muito o Redmi Note 11. E depois eu vou trazer dicas e truques para vocês e, claro, a primeira personalização. Mas, por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é que eu paguei R$ 1.400, foi um pouquinho mais caro porque realmente eu queria essa cor e essa cor tá muito difícil de achar. Você consegue um desse por R$ 1.000, mas na cor preta, 1.200 no azul ou no verde, mas eu realmente queria essa cor. Eu comprei na quinta-noite, chegou na segunda-feira à noite, por volta de 6h30, então já era noite. Comprei de 8 GB de RAM, porque o Redmi Note 11 já era de 6 e ainda era low RAM. Vamos ver se esse vai ter alguma diferença, já que é de 8. A diferença de preços é muito pequena entre de 6 GB e de 8 GB. A questão mesmo é a cor, e esse eu só achei de 8 no dia que eu comprei. E por que não comprar o 5G ao invés do 4G? Bom, a diferença de preço assim no dia que eu comprei não era tanta, eles estavam mais ou menos o mesmo preço, até porque eu paguei um pouco mais caro, como eu disse, por causa da cor. O 4G tem o processador Snapdragon, enquanto o 5G é o Dimensity. O 5G tem o NFC, que é o pagamento por aproximação, e eu nunca usei, até porque eu não uso como meu celular pessoal, é um celular para o canal, então eu não vi necessidade de ter um NFC, mas se você quiser, eu aconselho que você compre a versão 5G, porque a 4G não tem. E claro, além da cor, o que me fez realmente optar pelo 4G foi o fato do 4G ser estéreo e o 5G não. O 5G só tem uma saída de áudio. Pelo que eu avaliei vendo vídeos, outras imagens, ele só tem uma saída de áudio, se eu não me engano, na parte de baixo, e o 4G ele tem tanto na parte de cima como na parte de baixo, como vocês viram, o que o torna estéreo e que para mim é muito importante. E por que não o Redmi Note 13 Pro? Porque eu já comprei o Poco X6, que tem mais ou menos a mesma configuração e é o mesmo valor, então para mim não valeria a pena investir. Eu vou avaliar o telefone, vou usar, vou fazer a primeira personalização e depois eu trago dicas e truques, conto para vocês o que eu achei. Então eu vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo e quem sabe no vídeo da primeira personalização. Bye bye!